Então, continuando a falar do meu direito de liberdade, cumpre agora comentar a respeito de outra liberdade fundamental, de outro direito de liberdade, né, trazido na Constituição Federal, que é a liberdade de reunião e a liberdade de associação, que estão previstas no artigo 5º a partir do inciso 16 e vão até o inciso 21, tá? Então, a partir do 16 ao 21, a gente vai encontrar as disposições relativas ao exercício da minha liberdade de reunião e liberdade de associação, tá? A liberdade de reunião é que vem no inciso 16. O 17, o 18, o 19, o 20 e o 21 tratam da liberdade de associação. Tá? Então, antes de fazer a leitura dos dispositivos constitucionais, destacar as semelhanças e as diferenças, né, entre a reunião e a associação, para que eu possa entender como eu vou poder exercitar esse meu direito de liberdade, tá? Primeira delas, né? Bom, as semelhanças, né? As semelhanças entre reunião e associação diz respeito a uma pluralidade de indivíduos que vão se reunir ou se associar, né? Então vão formar um grupo de participantes para um determinado fim pré-determinado, né? Pré-determinado no seu no caso, desde a convocação da reunião, então tem uma finalidade pré-definida para a realização da reunião, ou para a criação da associação, né? Para a constituição de uma associação, porque ela é também criada para um fim determinado, é o chamado objetivo social, né? Então toda associação ela tem um objetivo para a sua criação, que nada mais é do que um fim pré-determinado para a criação dela, tá? Então essas são as semelhanças. E as diferenças, que também podemos apontar duas. A reunião, ela tem caráter temporário, tá? Então essa junção de uma pluralidade de pessoas, de uma pluralidade de participantes, ela se dará para uma situação episódica, para um único episódio, né? Então, para realização em caráter temporário, certo? Já a associação, a reunião de pessoas, ela se dá em caráter permanente, né? Reunindo ali de maneira ordinária, né? Aí vai de acordo com o estatuto, tem associações que se reúnem uma vez por mês, né? Mas aí pode então o estatuto dizer de quanto em quanto tempo elas terão os associados irão em Assembleia Geral reunir-se para discutir questões voltadas à consecução dos fins sociais da associação. Tá? Então, ela tem caráter permanente, né? E além de ordinariamente, ela pode se reunir extraordinariamente para questões urgentes, questões que não dão para aguardar ali a discussão apenas nas reuniões ordinárias que são definidas periodicamente no Estatuto, ok? Falando da liberdade de reunião, então, inciso 16, né? Diz o artigo 5º no inciso 16 que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Tá? Então, nesse dispositivo, através desse inciso, nós conseguimos entender que não é qualquer agrupamento de pessoas que será considerado uma reunião, tá? Esse agrupamento ele deve se dar para um fim pré-definido, como eu mencionei, tá? Essa reunião, as pessoas, elas precisam ter se organizado para um determinado fim. Como nós vimos naquele julgado lá da Marcha da Maconha, né? Que as pessoas marcaram uma reunião num local aberto para discutir com essa finalidade, discutir a descriminalização do uso de entorpecente, do entorpecente aí que estamos falando, que seria a maconha. Então, a liberdade de reunião ela está dentro dessa questão. Mas poderia ser uma reunião para fins partidários, né? Poderíamos nos reunir em praça pública para dar apoio ao nosso grupo político, né? Quando a gente via aí essas manifestações dos adeptos ao Partido dos Trabalhadores, dos adeptos aos partidos que apoiam o presidente Bolsonaro, né? Então eles marcavam e se reuniam em determinados locais, né? Para levantar a bandeira lá, né? Anti-PT ou anti-PSL, já nem é mais PSL o partido
presidente, né? Mas ante essas medidas que eram pregadas aí pelo governo, tá? Então, essas pessoas elas devem se agrupar para um determinado fim pré-determinado, ou seja, antes de convocar a reunião já sabe para qual finalidade elas pretendem se reunir, tá? Quando falamos de liberdade de reunião, a Constituição fala no inciso 16 a realização desse direito fundamental em local público, né? Diz em locais abertos ao público. Então, é assegurada a reunião em locais públicos, desde que observado alguns requisitos. A reunião tem que ser pacífica, sem emprego de armas, como diz também o inciso 16. Deve ser para fins lícitos, tá? Então, não podem se reunir para fins ilícitos. E da mesma forma, deve haver um prévio aviso à autoridade competente, que no caso é a polícia, né? A polícia militar é que deve ser comunicada quando a reunião se realiza em locais públicos, do dia, hora e local que essa reunião irá se realizar. Esse aviso prévio, pessoal, é importante saber que ele não se confunde com autorização do poder público, tá? Então, para podermos nos reunir em local público, nós não pedimos autorização. Nós temos esse direito fundamental de liberdade de reunião, independentemente de uma autorização por parte do Estado. O que se exige é um aviso prévio. Esse aviso prévio tem por finalidade apenas evitar a convocação de uma reunião para o mesmo local, para o mesmo dia, para o mesmo horário, no intuito de manter a ordem. Né? Imaginem o grupo do pessoal que apoia o PT e o grupo do pessoal que apoia ou os partidos de esquerda, né? Necessariamente não só o PT, mas os partidos de direita, os partidos ali que apoiam o presidente Bolsonaro. Imaginem se todos marcassem uma reunião no mesmo local, né, lá em Brasília, né? Então a ideia do poder público ser avisado é para que ele possa manter separados os grupos. Tá? Então, embora em locais próximos, mas eles não tenham contato, para que a polícia possa criar uma barreira, para que aqueles manifestantes que se reuniram num determinado grupo não venham ali causar uma desordem ao se encontrar com manifestantes que estão reunidos junto ao outro grupo. Tá? Então, para reunião, enfim, em locais abertos, nós temos que fazer um aviso prévio à autoridade competente, que é a autoridade policial, tá? Para que garanta, então, a ordem, né, naquele local aberto ao público onde será realizada a reunião. Ok? Em locais fechados. Em locais fechados a Constituição não menciona, mas está implícita, né? A questão de que nós podemos realizar reunião em local fechado e aí não há sequer a exigência de comunicação ao poder público, tá? Em local público, temos que comunicar à autoridade pública. Em local privado, dentro ali de uma propriedade privada, não há necessidade sequer de comunicação. Mas ainda deve ser uma reunião pacífica, sem armas, para fins lícitos, tá? Não pode ser uma reunião para fins ilícitos, porque aí a gente incide numa outra prática, né? Numa prática contrária ao ordenamento jurídico, que poderia ser tipificada, criminalizada na nossa legislação penal, ok? Feito as considerações sobre a liberdade de reunião e a liberdade de associação. A liberdade de associação, pessoal, o que vem estabelecidos nos incisos 17, 18, 19, 20 e 21, diz respeito a essa possibilidade de várias pessoas se agruparem, também organizando uma associação, constituindo uma associação, e não só constituindo, né? Mas fazendo parte de uma associação, em caráter permanente, então, serão essas reuniões, né? E também para fins lícitos, certo? Abrange a minha liberdade de associação, o direito de me associar a outras pessoas e fundar uma associação, criar uma entidade associativa, tá? Significa também a minha liberdade em poder aderir a uma associação já criada, já formada, tá? Então eu ingressar dentro de uma associação, eu tenho essa liberdade, tá? Assim como quando eu quiser me desligar da associação, a Constituição garante também essa liberdade, tá? Para eu poder sair da associação, me desligar de uma associação que eu tenha, então, me agrupado, né? E também a possibilidade de, por vontade dos associados, pedir a autodissolução da associação, ou seja, poder extinguir ela, dissolver essa associação civil, tá? Então, todos esses atos fazem parte
da minha liberdade de associação, tá? Então, fazendo a leitura aqui dos dispositivos, né? O 16, ele fala que... O 17, desculpa, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada as de caráter paramilitar, tá? Então, nós não podemos constituir uma associação com fins militares, armamentistas, tá? Porque há uma vedação ao exercício dessa liberdade, uma restrição no na própria Constituição, no inciso 17, tá? O inciso 18 diz que a criação de associações na forma da lei, de cooperativas, independe de autorização. Então não precisa pedir autorização do Estado, sendo vedada a intervenção estatal em seu funcionamento. Tá? Então nós poderemos criar, sendo de fim lícito, tá? Não há qualquer ofensa ao ordenamento jurídico e o Estado não irá exigir uma autorização para o exercício dessa minha liberdade de associação, liberdade associativa. Tá? Inciso 19. As associações só poderão ser dissolvidas compulsoriamente ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado, tá? Então, de maneira voluntária, as associações podem pedir a sua autodissolução, mas de maneira compulsória, ou seja, de maneira forçada, garante a Constituição no inciso 19 que é só por meio de decisão judicial e ainda após o trânsito em julgado dessa decisão, tá? Então, enquanto não houver o trânsito em julgado, elas não serão consideradas dissolvidas, né? O trânsito em julgado de uma sentença judicial, elas não serão consideradas dissolvidas, ok? Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Faz parte da minha liberdade de associação de poder aderir a uma associação já formada e de me desligar dela, sem que haja nenhum tipo de coação. Eu não posso ser compelido por ninguém, não serei pelo Estado e nem por outras pessoas, pelas pessoas que integram essa associação, né? Por qualquer um, então eu não posso ser forçado a me associar e nem depois a me desligar de uma associação. A Constituição garante essa liberdade de decisão, em associar-se, em se desligar, tá? E o inciso 21 diz que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. A possibilidade da associação ir em juízo na defesa dos interesses dos seus associados, né? Ela é considerada um substituto processual. A associação ela pode ir em juízo defender direito alheio, defender direito dos seus associados, tá? Então, a Associação de Servidores Públicos poderia entrar com uma ação, com mandado de segurança para defender direitos daquela categoria, né, de trabalhadores que são servidores públicos do município tal, do estado tal, né? Então, é também um direito fundamental ligado à nossa liberdade de associação, tá? Possibilidade de estarmos representados pela pessoa jurídica que concordamos em nos associar, ok? Ainda dentro do meu direito de liberdade, né, pessoal? Volto no próximo vídeo para não ficar muito extenso para falar da liberdade de ação profissional.